Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lilo e o objetivo desse meu vídeo é comentar justamente o resultado da eleição ontem, do primeiro turno, onde o Lula ficou na frente do Bolsonaro com uma margem considerável de votos, mas o motivo mesmo é mostrar o meu otimismo sobre o que aconteceu ontem. Eu vou explicar o porquê, tá? Vamos ter o segundo turno, né? Nesse segundo turno, para o Bolsonaro ter alguma chance de reviravolta, a figura-chave aí é o Zema. Eu coloquei essa minha colinha aqui, que é um checklist que eu quero comentar aqui com vocês. Então vai haver um acordo Zema-Bolsonaro, já foi explicado, já foi falado pelo Zema e pelo Bolsonaro. E quais seriam os termos desse acordo? Não sei, mas vamos imaginar esse acordo aqui. Vamos imaginar que o Bolsonaro fala assim para o Zema: Zema, me apoia, vamos andar a Minas Gerais, que Minas Gerais teve uma votação maciça aí para o PT. É possível um cara votar no Zema para o governador e Lula? Se não, aconteceu isso em Minas Gerais, está claro isso aí. Assim como está claro gente que votou em um cara da direita e votou no Lula, né? Aquelas questões de não ser anti-Bolsonaro, assim como tem um anti-Lula, também tem um anti-Bolsonaro. Mas vamos lá, voltar aqui para a história. O acordo do Zema-Bolsonaro. E que acordo é esse, né? Olha, me apoia, a gente vai andar em Minas Gerais, vai mostrar para o Brasil que a gente está alinhado, e eu te apoio em 2026 para a presidência. Olha que legal, gente. Eu gosto do Zema. Ele é um ótimo político, e o que ele fez para Minas Gerais é sensacional, tá? Um cara correto e focado. E o Bolsonaro apoiar o Zema não é nada demais. Eu vou mostrar o porquê, a questão de pensar no Brasil. O Zema é um cara pró-Brasil, um cara pró-mercado, pró-evolução, né? Vamos dizer. Pró-crescimento, vamos dizer. Então, vamos dizer, o acordo é Bolsonaro, o Zema, vamos andar junto, 2026 você. E o Tarcísio, que é o garoto do Bolsonaro? O Tarcísio está em São Paulo, gente. O Tarcísio tem que mostrar quem é ele, e eu tenho certeza que ele vai mostrar muito bem quem é ele, porque o Tarcísio, além de ser um cara que faz entrega, preocupado de projetos, de execução, etc, etc, é um cara do social, justamente o forte, entre aspas, né? O forte da esquerda. A esquerda é muito preocupado com o social, que se preocupa. E se você vê todas as campanhas do Tarcísio, ele fala do cuidar de você, da Cracolândia. Imagina ele resolver o problema da Cracolândia, do jeito que ele montou ali, diminuir mais a criminalidade de São Paulo, o sentido de segurança de São Paulo. Imagina ele conseguir isso. Então é mais do que certo ele não ficar apenas 4 anos, ele continuar mais 4 anos, ele ficar em São Paulo nos próximos 8 anos, abrindo a possibilidade real de um acordo Zema-Bolsonaro, Zema 2026, né? Olha aí que legal, né? E por que eu coloquei Zema 5 anos? Gente, o Zema é do Novo, né? E uma das coisas do Novo é não haver reeleição. E uma das bandeiras do Novo era também acabar com a reeleição para a presidência. E o Zema vai ter oportunidade para fazer isso, né? Vamos dizer que ele, olha, eu entrar e uma das coisas que eu vou fazer é acabar com a reeleição, manda para o Congresso, se o Congresso achar interessante, acaba. Poxa, 5 anos ele faz trabalho, vai acabar aquela compra de votos que tem antes da eleição, que todo mundo fez, acho que até o Bolsonaro fez. O Bolsonaro, o objetivo pode ser, o resultado é a compra de votos, mas a população estava precisando. A gasolina estava R$7, o arroz estava R$30, ele tinha que diminuir a inflação, ele tinha que dar auxílio, ele tinha que fazer alguma coisa que em época de eleição pode ser considerado como compra de voto, mas era necessário. Então, que seja, né? Mas era necessário. Então o Zema consegue 5 anos e logo depois, vamos sonhar, né? O Tarcísio mostrando para São Paulo, que São Paulo, gente, ela já é uma cidade, já é um estado rico. São Paulo já é de destaque no Brasil, né? O maior PIB brasileiro, etc, etc. Agora, imagine, além de continuar com esse trabalho, de mostrar o que São Paulo é, reindustrializar São Paulo, ele também fazia a parte social que eu tinha comentado, né?
Então é fácil o Tarcísio ser um cara palpável pela esquerda também e não ter um candidato forte, né? E depois Tarcísio 5 anos, né? Vamos dar seria a vez do Tarcísio, com apoio do Zema. Nesse acordo, ó, 5. E por que eu coloquei Lula 5 anos? Poxa, o Lula passou 4 anos. Mas se o Lula passou 4 anos, gente, o Lula é candidato desde 1988. Um dos problemas do Lula, eu acho, e isso aí é uma das maiores falhas, as pessoas não percebem isso, que a esquerda não criou uma outra oportunidade. O candidato da esquerda em 1988 era o Lula. O candidato da esquerda em 2022 é o Lula. Até em 2018, o Lula se colocou candidato, mesmo estando dentro da cadeia, eu sou candidato, até 45 minutos do segundo tempo, o Lula está querendo ser candidato, caramba, ele não dá oportunidade para ninguém. O Lula deveria ter feito o Ciro. Na hora que o Lula saiu, ele não quis colocar o Ciro, porque o Ciro é um cara forte de personalidade, é um cara de esquerda, mas um cara forte. Colocou o poste da Dilma, colocou o poste do Haddad, colocou essas pessoas. Né? Ele não permitiu criar uma nova liderança à esquerda. E o pessoal da esquerda não reconhece isso. Na hora que o Ciro falou, olha gente, não é só o Lula alinhado com a esquerda, eu também sou da esquerda. E ele tentou mostrar isso, só que nessa hora a corda rompeu do lado do Ciro, do mais fraco, né? E a prova disso foi acontecendo no Ceará. O reduto do Ciro no Ceará sempre perdeu para o PT. Até o candidato a governador do PT foi o grande ganhador lá no Ceará, desbancando o próprio candidato da turma do Ciro, desbancando tudo, quer dizer, rompeu, quer dizer, o Lula não permite criar uma nova liderança que não esteja sob o comando dele. Olha que cara maléfico, gente, e o pessoal não percebe isso aí. O cara é muito mal para o Brasil, mas pode ganhar a eleição e continuar aí os malfeitos dele. E o que eu quero dizer com isso, tá, gente? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu fiz uma suposição, e aí vem meu otimismo. Eu tenho Lula, Zema e Tarcísio os próximos 3 anos aqui, né? O Lula, para mim, é -1. É o cara que quer aumentar impostos, é um cara que quer acabar com o teto de gasto, é um cara que quer desfazer a reforma trabalhista, desfazer a reforma tributária, é um cara que vai se alinhar com os países de esquerda, é um cara que, nossa senhora, é um cara anti-agro, não é que ele seja, ninguém é anti-agro, mas ele já fez umas cagadas aqui, como chamar o agro de fascista, ou então dar foco para a agricultura familiar, vamos lá, limpa, não, é complicado, né? A gente sabe que isso no final leva o caminho da prosperidade. Zema, Tarcísio, né? Vai ser o caminho da retenção aí. Mas, por isso que eu dei -1. Né? Mas voltamos aqui, ó. Olha o Senado, gente. O Senado é 80% direita-centro. Olha a Câmara, 75% direita-centro. Esses caras, se o Lula falar, vamos acabar com o teto de gasto, esse pessoal, opa, não. Vamos acabar com a reforma tributária trabalhista, esse pessoal, não. Não, tá bom do jeito que tá, não vamos fazer isso não, né? Então vai ter um pessoal olhando. Aí você fala, mas o Lula é especialista em comprar deputado e senador, ele já fez isso antes, pode fazer isso agora. E é uma coisa que eu falava nas minhas redes sociais, com meus amigos, falava isso. A melhor coisa que aconteceu foi o orçamento secreto, que na verdade não é orçamento secreto. Deixa eu explicar o porquê. Todo deputado tem uma verbazinha, 20 milhões eu acho. Você pode chegar e mandar para o hospital da sua cidade, para a escola da sua cidade, para a estrada do seu estado, pode fazer o que você quiser com esse dinheiro, porque é um dinheiro, os 20 milhões para cada um dos 513 deputados. Só que é um dinheiro pouco, né? Aí o que foi feito com esse orçamento de relator? Ele falou, olha gente, eu vou dar mais dinheiro, mais orçamento para a Câmara para poder fazer projetos voltados para a Câmara. Então, mas só que em vez de ser para um deputado, vai para bancadas. Então tem uma bancada lá que quer fazer um projeto, pois precisa de não 20 milhões, mas de muitos milhões. E essas emendas foram aprovadas, acho que 19 bilhões, eu acho, não sei, acho que foi 19 bilhões.
Gente, a Câmara não precisa, o Congresso, desculpa, o Congresso não precisa mais de dinheiro, eles já têm o dinheiro, eles conseguiram o dinheiro. E isso é ótimo, porque o Lula vai ter muito menos, não é que não vai ter, mas vai ter muito menos poder de influência sobre o Congresso. Ele não vai falar, olha, eu só libero essa grana se você fizer isso. Não, eu já tenho a grana, para que você precisa liberar? Já está aqui comigo. E você acha que esse pessoal do Senado, esse pessoal da Câmara, vai desfazer o orçamento secreto? Ou, e não é secreto na verdade, isso é só uma narrativa para prejudicar o Bolsonaro? Lógico que não, ele já tem o poder. E olha como isso, voltando aí, isso foi bom, deixou o Congresso mais livre. Isso foi bom, na minha, com menos influência de Lulas ou futuros anti-prosperidade que venha acontecer aí, né? É um cara que o Congresso vai ter mais liberdade. Então, perfeito, né? Então, por conta disso, esse -1, por conta do Congresso, fica 0. Então, em vez de o Brasil com o Lula, com o Bolsonaro, imagina que ia continuar com o Guedes, um cara sensacional, ia avançar uma casa. Com o Lula padrão, ia voltar uma casa, volta fica de castigo, volta uma casa, né? Opa, tira uma carta, parabéns, você elegeu o Lula, volta 3 casinhas, né? Mas aí você vai ter aquele controle que é o Congresso. Não, você não vai poder fazer isso, que são essas conquistas, teto, etc, reformas A, B e C, foram conquistas, você não vai retirar isso não, tenta fazer outra coisa aí, né? Então a gente acaba ficando 0-0 e depois fica mais um. É lógico que o ideal para mim seria Bolsonaro, Zema e Tarcísio, e isso aí seria o mais um, né? Avança 3 casas, isso aí seria ótimo para o Brasil. E eu acho que, e por que eu considero isso? 2 coisas que o Bolsonaro entendeu agora, e vale a pena a gente colocar aqui. Primeiro, o novo Bolsonaro. E quem fala isso não sou eu, a própria Catanhede do Estadão deu uma entrevista hoje falando que é o novo Bolsonaro. Olha como é que olha o que o Bolsonaro fez na entrevista ontem após a eleição. Se o senhor não tivesse 60% dos votos, haveria fraude. Houve fraude? Deve ser o cara da Folha falando. Não, presidente, eu sou do Globo. Pior ainda. Porque se o senhor não tivesse 60%. O Globo está desmoralizado. Não grita aqui não, calma, não grita. Seja educado. Não grite, seja educado. Quem mudou o discurso foi a Globo. Quem mudou a Globo disse que o presidente é o primeiro turno. Por que não deu 60%? Eu falando que é ter 60%. Existe o sentimento, nos diz da população, que a vida dele... Gente, o Bolsonaro... Flávio, dá uma parada aí, calma. O repórter, baixa um pouquinho a voz, vamos conversar aqui. E depois parou um pouquinho e continuou a história. Gente, esse é o Bolsonaro para o segundo turno, né? E até a própria Catanhede, na história dele, disse que o Bolsonaro é assim, não gosta muito de conflito e não foi, quer dizer, falaram isso para ela, e que esse Bolsonaro combativo e não sei o que é mais um personagem que funcionou até agora, né? Mas ele precisa voltar ao original para poder desfazer uma eventual segundo turno que se desenhou agora, né? Opa, tive que beber uma água agora. Então esse é o novo Bolsonaro, né? Não foi só eu que senti, a Catanhede percebeu. E o mais interessante, tá? O que ele falou aqui, numa outra parte do pronunciamento dele, olha o que ele fala. Isso é importantíssimo, tá? Para o contexto desse vídeo. Cada vez, se eu, por exemplo, não poder essa bancada Ele não falou 2 coisas, né?
Vou descansar, gente. Se eu perder, eu vou descansar. Eu já fiz, eu tentei fazer minha parte, eu fiz minha parte, eu tentei continuar, terminar o meu trabalho, mas se a população não quer, eu vou descansar. Eu já estou com 67 anos. Tem muita coisa para fazer, tem que cuidar de mim, né? Foram 4 anos apanhando, 4 anos da mídia falando coisas erradas a meu respeito. O legal é que ele falou a maioria das vezes, então ele até concorda que algumas vezes a mídia pegou certo em alguns contextos dele. Ele não é perfeito. E o mais importante, diferença Bolsonaro ou o pessoal direita e esquerda. O pessoal da esquerda, gente, ao longo desses 4 anos do governo, ele não pensava no Brasil. Eles queriam prejudicar o Bolsonaro. A gente vai comentar depois. Eles queriam prejudicar o Bolsonaro. Então, se tinha uma pauta, carteira de estudante, vamos melhorar a vida de todo mundo, deixar a carteira de estudante. Não, vamos tirar. Não vamos deixar tirar a carteira de estudante. O DPVAT, não vamos deixar isso. Porque se vai ajudar o Bolsonaro, não vamos deixar aprovar. O pessoal pensava assim. Ninguém pensava, mas vai ajudar a população brasileira? Vai agilizar isso aí? Não interessa para a esquerda se vai ajudar a população. O que interessa é prejudicar o Bolsonaro. E olha a posição dele. Eu não quero o mal do povo brasileiro. Então, no contexto aqui, se o Lula vier aqui e fizer coisas a favor do povo, ele não vai orientar para a bancada dele, que a bancada é uma bancada bolsonarista, vamos dizer. Vota anti-PT, vote anti-Lula, porque é o Lula. Não. Se houver uma votação contra, é porque é anti-Brasil, não é anti-Lula, né? Agora, se o PT chegar assim, olha, vamos privatizar, vamos fazer a reforma tributária e vai diminuir imposto, poxa, o Bolsonaro vai falar lá para a bancada dele, olha, não vamos dar esse mérito para o Lula, porque se ele fizer isso, ele vai... Não, gente, se for bom para o Brasil, vai ter que votar. E ele mesmo falou, não quero o mal do Brasil, diferentemente do que aconteceu nesses últimos 4 anos. E não é questão de ser bem ou mal o Brasil, é o que fosse prejudicar o Bolsonaro, mesmo sendo a favor do Brasil, eles iriam pelo prejudicar o Bolsonaro. Isso aí é uma diferença também essencial, tá? Voltando a essa questão, eu comentei aqui, eu comento muito nos grupos de WhatsApp, o que aconteceu depois de 2014, 2015 com a Lava Jato, é que o PT, né, ele chegou no fundo do poço. Muita gente imaginava, até eu imaginei, que o PT nunca mais ia retornar, né? Só que os caras não são burros, os caras foram estrategistas demais. Em nenhum momento o objetivo do PT nesses últimos anos foi limpar o nome dele. Ninguém pensou em limpar o nome do PT. O objetivo dele não foi pegar, o PT caiu, foi lá para o fundo do poço. Vamos limpar o nome do PT? Não foi isso que aconteceu. Vamos pegar o oponente e descer ao nível do PT. E essas narrativas que aconteceram, eu conheço pessoas, interessante, pessoas até que eu considero inteligentes, que colocam na mesma régua o Lula e o Bolsonaro. Não é a mesma régua, gente, pelo amor de Deus, não é. Então o Sun Tzu, né? Isso foi o Sun Tzu, não interessa eu ganhar, eu tenho que o inimigo perder. Então eu não quero saber de me limpar com a população, eu quero pegar o outro e colocar no mesmo nível. Eles conseguiram, botaram o Bolsonaro, pessoal, o Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Não é, gente. Vamos imaginar, porque o Lula já foi condenado, mas vamos imaginar que tudo que saiu na mídia é verdade. Vamos falar da rachadinha do Queiroz. 600 mil depositado, dinheiro que foi retirado pelos assessores do banco e depositado na conta do Queiroz em dinheiro vivo, etc, etc. 600 mil transações. Os 89 mil da Michele, né? Vamos dizer que isso seja verdade. Vamos dizer. O que é pior? 600 mil mais 89 mil? 1 milhão? Ou 120 bilhões da Petrobras que foram perdidos, jogados fora? 120 não, a corrupção foi 40 bilhões. O prejuízo que foi maior, mas a corrupção analisada foi 40 bi.
Vocês viram a dimensão? 1.040 bilhões? Os 89 mil da Micheque. Cara, foi cheques ao longo de 10 anos, pago, depositado diretamente pelo Queiroz da conta dela. Poxa, 89 mil de Micheque. Gente, o Bolsonaro, ele, quando assumiu a presidência, ele tinha direito a uma aposentadoria da Câmara de Deputados, pelo tempo que ele tinha 30 anos deputado. Ele deixou de receber 25 mil reais por mês ao longo dos últimos 4 anos. 89 mil, deixou de receber 25, mas ele queria roubar 89. Mas mesmo assim, vamos dizer que, vamos voltar aí ao passado, 89 mil da Micheque ou 35 bilhões do FGTS da Caixa Econômica, que foram... Tu vê, 89 mil bilhões. Você tem uns 51 imóveis pagos em dinheiro visto. Caramba! 23 milhões de reais a projeção desses 107 movimentações, 151 dinheiro vivo, moeda corrente, mas dinheiro vivo. Vamos dizer que seja verdade. 23 milhões, 32 anos, 17 pessoas, ou 7 bilhões dos fundos de pensão dos velhinhos, do Correio, da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco Brasil. Quem? 23 milhões, 32 anos, ou em alguns anos, em uma canetada por 7 bilhões que os fundos de pensões estão pagando, que o cara do Correio está pagando até hoje, vai pagar até o de 2030, onde o cara da Petrobras vai pagar até não sei quando o cara da Caixa vai pagar. Vocês estão vendo, lógico que roubo é roubo, né? Não interessa você roubar um real como roubar milhões de reais. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é, se fosse verdade, se não é, não tem nada garantido, se fosse verdade, você está falando aqui em milhão, aqui você está falando bilhão, não está na mesma régua. E o mais importante, isso aqui foi pré-governo, não foi nada nesse governo, isso aí não é corrupção do governo, é corrupção seria da pessoa do Bolsonaro, pessoa do filho do Bolsonaro. Não tem nada disso, né? 6 milhões da mansão do Bolsonaro. Cara, passou em todas as mídias. 6 milhões o Flávio Bolsonaro comprou. Não sei, foi 60% financiado, 6 milhões. O que é pior? Os 6 milhões do Flávio ou construir um metrô em Caracas e não receber? Ou fazer um porto em Cuba e não receber? E fazer um metrô e um porto não é milhãozinho, não são 6 milhões, são bilhões que saem do nosso bolso. Aí o pessoal fala, é tão ruim quanto, cara. É a mesma coisa, o cara que rouba, vou dar a palavra, você quer comparar o cara que rouba celular de bicicleta aí na rua com uma organização criminosa que cuida de um morro todo e mata todo dia? Pelo amor de Deus, não está na mesma régua. Supondo que todas as acusações que estiveram na mídia fossem verdade, não está na mesma régua. E eles conseguiram, né? O PT lá no fundo do poço, eles conseguiram colocar esse cara que está no fundo do poço, bilhões, conseguiram colocar na mesma régua, da mesma narrativa, o cara que recebeu 80 mil reais de cheque em 10 anos na conta da esposa, né? É complicado, e gente caiu nisso. Eu falo caiu, infelizmente caiu, né? Populista, não sei, nossa, o criminoso, o genocida fez um vídeo. Vai lá e refuta meu vídeo sobre genocídio. Procura aí, Bolsonaro, genocida, meu nome, Lilo Yogi, no mesmo canal. Ninguém refuta, né? Existe um genocídio, e genocídio a gente sabe quem foi, eu falo lá bem claro, o genocídio aconteceu no Brasil pela incapacidade do nosso sistema de saúde, que apesar de ser amplo, é muito capenga, pronto, né?
Então vamos voltar aqui nosso coisa. Então, cara, eu achei isso lindo. O Bolsonaro, cara, eu não vou prejudicar o Brasil. Se o Lula... o que o repórter falou? Ah, você vai fazer oposição ao Lula? Aí ele falou, não, depende. Se for para prejudicar o Brasil, não vou fazer oposição. Se o Lula fizer uma reforma sensacional, que é o caminho da prosperidade, que eu duvido, druco aqui, caminho da prosperidade. O Lula vai criar estatal, vai querer fortalecer, vai querer controlar, vai querer distribuir cargo, mas duvido. Mas vamos dizer que aconteça, é lógico que ele não vai fazer, né? Então nós temos aí o porquê do meu otimismo, né? A pior opção seria Lula, Zema, Tarcísio. Mesmo o Lula, acho que ele não conseguiria fazer tanta cagada, porque nós temos uma bancada, nós à direita, né? Nós pró-mercado, nós porta para o futuro, né? Nós Brasil 2.0. Eu tenho um vídeo também de Brasil 2.0 aí, quem quiser assistir. Nós temos isso e nós temos, né, o Lula e o PT e a equipe dele. Agora, falando para o segundo turno, né, eu não vou... O problema da urna, eu também comentei, só que eu não fiz vídeo sobre isso, sobre a urna. A urna, houve fraude na urna? Não posso. E olha que sou bolsonarista, não posso falar que houve fraude, mas eu também não posso afirmar que não houve. Essa é a questão. E o pessoal pega aquela sala-cofre, a transmissão, todo mundo fala sobre essas, não tem nenhum problema sala-cofre, não tem problema nenhum nessa transmissão, porque já foi impresso um carinha chamado boletim de urna, o BU, e lá está corretíssimo. Então, depois que é impresso o BU, todo o processo a partir daí é auditável, dá para verificar se houve fraude ou não, não tem como fazer mais fraude. Fraude na computação dos votos, não tem. Fraude na transmissão do voto, não tem. Se existir a fraude, é naquele momento onde você digita a tecla, digita lá o número 22, por exemplo, e aquele momento que você dá um confirma e fica lá processando, que vai gravar no disco rígido, você não tem certeza o que foi gravado, foi o 22 ou se foi o 13, ou se não foi gravado, você não tem essa certeza. E detalhe, você não consegue auditar se isso foi gravado. A única maneira de auditar efetivamente era imprimir, né? Imprime do lado, porque o próprio cara que votou, poxa, ele mesmo faz auditoria, realmente foi isso, e caiu na caixinha ali. Aí tem gente da minha área, da área de TI, falando cada cagada, gente, cada merda. Mas aí vamos voltar a contagem. Não, gente, a contagem é eletrônica, continua eletrônica. O resultado vai sair vai sair às 8 horas da noite, como sai toda vez. A questão é que se alguém duvidar, você vai lá na coisa e conta. E nem precisa, porque a própria auditoria já seria feita, na proposta que foi colocada lá, seria feito pelos mesários. Quer dizer, terminou a urna, 5 horas da tarde, fecha tudo, manda a mídia de resultado, aquele pendrivezinho para ser transmitido, para sair o resultado rápido. Aí o pessoal pega lá, coloca o baú na frente, os próprios quatro meses vão fazer a conferência dos votos aqui. Aí ele volta aqui para conferência 1, conferência 2, conferência 3. Aí vem os gênios, né? Mas isso aí, o cara pode colocar um voto falso, ele pode tentar escrever. Não, primeiro não escreve, já está tudo impresso. Não tem como você colocar o branco e computar, não tem. Mas então ele imprime de casa e coloca um voto falso lá. Não, gente, aqueles votos vão ter o QR Code para verificar a autenticidade, com uma chave, inclusive. Não tem como. Na hora que o cara não vai digitar, o cara vai pegar aquele votinho manual, QR Code, já vai no sistema computando, sistema computando, já vai ter a computação automática. E se um cara colocar um papelzinho estranho lá, na hora que, voto falso, esse voto aí foi inserido, não é daqui dessa urna. Então, eu tenho um grupo de pessoal de TI, um outro grupo, falando, gente, eu sou de TI, eu desenvolvo sistemas, tá? No que eu desenvolvo sistemas, tem o dono do sistema. O dono do sistema fala, Lila, eu quero uma bolinha azul lá no canto da página.
Aí eu falo, mudou um sistema, né? Eu quero um bolinho azul. Não, mas a sua esposa não quer o bolinho azul. Ele acha que é desnecessária a bolinha. Mas o outro, mas o cara, não, mas eu quero a bolinha azul. Aí eu falei, mas poxa, mas pra que serve a bolinha azul? Não serve pra porra nenhuma. Desculpa o palavreado, não serve pra porra nenhuma. Pra que eu vou colocar a bolinha azul? Cara, mas eu sou dono do sistema, eu tô pagando, né? Aí no final das contas, eu, como sou o analista responsável pelo sistema, eu vou colocar a bolinha azul no sistema porque o cara que está me pagando me pediu para colocar a bolinha azul. E mais ainda, a esposa dele que não queria a bolinha azul no sistema não vai se importar porque não vai prejudicar a esposa dele. Não sei se vocês entenderam a analogia. Eu tenho uma parcela da população, vamos dizer, dos 150 milhões de eleitores, vamos botar 10 milhões que querem a bolinha azul, que querem a impressão do voto, né? 10 milhões, eles são dono do sistema, ele é o cidadão que quer ser ouvido. Então vamos colocar essa bolinha azul, vamos colocar essa impressora e vamos atender as 10 milhões de pessoas que querem, que estão em dúvida, que bravejam, que vão atender, porque a nossa função é atender o usuário, o nosso cliente, o cara que paga a gente. Vamos atender. Agora a grande questão, e se eu atender esse usuário, eu vou prejudicar os outros 140? Não. Eles vão continuar com a votação eletrônica. Está lá a votação eletrônica do mesmo jeito, mesmos moldes. Então eu tenho 140 milhões que não vão ser prejudicados, que na verdade não vai resolver nada, e ainda vou atender os 10 milhões, quer dizer, eu atendo 150. O pessoal não pensa dessa maneira, né? Mas voltando aqui à questão, do segundo turno, o desafio do Bolsonaro é o voto Zema mais Lula, né? O cara que votou no Zema, mas votou no Lula. Eu acho que ele consegue, andando com o Zema e mostrando o projeto, olha, mudar uns desses votos Zema mais Lula é possível, tá? Fazer essa mudança. Ainda mais se o Bolsonaro falou, olha, o Zema é meu candidato 2026. Imagina. O mineiro, sabe? Quer dizer que o Bolsonaro vai apoiar o Zema em 2026? Sensacional isso aí, né? O voto Tarcísio mais Lula. Teve gente que votou Tarcísio e votou Lula. Aí a pergunta que o cara que fez isso em São Paulo, eu penso em São Paulo. Poxa, somar um mais um, né? Aquele cara que votou no Tarcísio, mas que votou no Lula, ele só pensa, poxa, o que é melhor para São Paulo? Ter o presidente, o Bolsonaro, ou ter o Lula, sabendo que o meu é o Tarcísio? É só mostrar isso para ele. Acho que dá para mudar, né? Esclarecer o Nordeste. Muita gente está culpando o Nordeste. Eu acho sacanagem isso aí, né? Isso aí pode até afastar mais nordestinos. O importante é que cresceu o número de votos do Bolsonaro no Nordeste. Esse é o mais importante. Ele não chegou a virar, mas cresceu, tá? Mas mostrar, gente, olha aqui o Brasil, cara. Vamos olhar o Brasil, onde é que tem os piores IDHs, onde é que tem a menor infraestrutura, onde é que tem mais pobreza, onde é que tem mais fome. Aí o cara fala, poxa, é no Nordeste. E é no Nordeste, isso é fato, é no Nordeste. Pois é. Quem governa vocês nos últimos 30 anos? Sabe somar um mais um? Vou dar uma de... Aí aquela pessoa que tem dificuldade de fazer associação e olhar, poxa, os caras estão aqui há 30 anos e não me ajudaram, é agora. Os 30 anos, os governos de lá. O Lula ficou aqui 16 anos e não me ajudou e vai ajudar agora nos próximos 4. Tá? Lembrando que os próximos 4, depois o Lula vai embora também, né? O cara já vai estar com 80, ela vai cacetado de anos, pode acontecer a aprovação de tirar a reeleição, pode tanta coisa acontecer, né? Então esclarecer o Nordeste, dá para virar um pouquinho mais também na gente, o pessoal do Nordeste fala, gente, o Lula não é isso. Tem aquela questão do paz e amor, né? Tem muita gente que eu vejo esse pessoal que o pessoal é inteligente, tá, gente? Todo mundo que é mais esclarecido aqui da esquerda, que geralmente são professores universitários, eu por ser professor universitário, tenho muito conhecido,
Eles falam, eu sou a favor dos livros, do amor e não da arma. Gente, olha que narrativa estranha, gente. Quem criou nós e eles foi a esquerda lá atrás, né? Nós precisamos vencer eles. Essa classe média corrupta, essa classe média canalha, terrorista. Olha a Chauí falando aí com aplauso do Lula, né? Eles criaram isso aí, não foi a gente. Aí, o que acontece hoje, e até uma certa violência que eu sou contra, é meio resultado do que tem acontecido nos últimos anos. O nós e eles, né? Não existe nós e eles, temos todo o Brasil. E o Bolsonaro deu uma lição aqui, não vou prejudicar o Brasil. Mesmo que tenha que... A questão é não prejudicar o Brasil, né? Então esse pessoal tem muita gente que é o anti-Bolsonaro, esse cara do voto Tarcísio, Lula, né? Eu conheço também pessoas, que eu não vou, o Bolsonaro é péssimo, não vou votar no Bolsonaro. E pelo menos o Lula não divide o Brasil, gente, pelo amor de Deus, que não pode, tá? Nulos e brancos, é o famoso nem, né? Olha, eu não vou votar nem no Lula nem no Bolsonaro, porque os dois são canalhas. É mostrar aquela questão que eu falei, gente, não tá na mesma régua, pelo amor de Deus, né? E o maior prova disso é a direita MBL, né? Poxa, eu gosto do pessoal, gosto do Quinho é um dos caras mais inteligentes. A passagem do congresso dele foi impecável, o cara fez o que passou de projeto, o cara é anti-Bolsonaro agora, né? Mas mesmo anti-Bolsonaro, toda a pauta que era a favor do mercado, o cara foi a favor, né? Só que ele perdeu no final, por exemplo, esse auxílio emergencial de 600 reais, ele foi contra, porque ele pensava que era compra de voto. Vamos dizer que seja, mas aí tem uma segunda pergunta que tem que ser feita: a população precisava ou não desses 600 reais? Aí ele votou contra os 600 reais por achar que era compra de voto, louvável que ele imaginou, mas ele esqueceu de responder a segunda pergunta: mas a população precisava ou não dos 600 reais, tá? Então o MBL, acho que pela vontade de acertar muito, eles fizeram cagada, né? O Ciro mais Tebet, para onde vão os votos dele? Eu falo para vocês, os votos 100% Lula, que era do Ciro, que poderia sair do Ciro para o Lula, já foram no primeiro turno, no embate Lula-Ciro. Vê o que aconteceu no Ceará. A Tebet, ela pode até virar do Lula, mas o eleitor da Tebet era a terceira via. A Tebet é a terceira via, no caso, né? Então é mostrar para eles que, novamente, a mesma história, Lula e Bolsonaro não estão na mesma régua. E tem algumas questões interessantes, tá? Agora o Lula vai ter que falar. Só tem 2 candidatos. E o Lula fala muita merda. O Lula falou do agro fascista. O agro tem muito fascista, pelo amor de Deus. O interior de São Paulo só tem ignorante, aquele pessoal capial. Nossa Senhora. Eu acho que fez isso que fez o Haddad dar uma decaída, né? O cara falar que no interior de São Paulo tem um ignorante, né? E tem algumas questões que ele vai ter que se posicionar. Vai chegar num momento, Lula, você é a favor do aborto? Porque o pessoal dele é a favor do aborto, né? Só que se ele quer parecer legal para o outro pessoal lá, para o evangélico, para o cristão, coisa, ele não pode falar o aborto. Então ele fica em cima do muro, mas vai chegar um momento que ele tem que ficar, gente, eu vou ficar a favor do aborto, sim ou não? Vai ser perguntado. Se ele falar não, né, para atender os conservadores, vamos dizer, os cristãos, ele vai deixar triste o pessoal mais progressista, né? Poxa, mas eu estou votando por você porque eu quero mais liberdades, né? Eu quero mais isso. Então ele vai estar na arapuca, porque o Lula, ele está se escondendo, ele não apresentou plano de governo, não apresentou coisa. Ele está muito, eu sou amor, eu quero só a paz do Brasil. Sim, mas a paz do Brasil você tem que tomar decisões, e essas decisões não vão agradar a todos, vão agradar a A ou B. E ele está sendo muito escorregadio. E agora, nesse momento, é a hora do Bolsonaro falar: Lula, você não pode ser mais escorregadio, você tem que se posicionar. Que a população não pode te dar um cheque em branco, porque você fala: olha, eu quero o cara. Olha como é que o Lula é inteligente, mas é vagabundo, na verdade, né?
Não, eu quero o amor do Brasil, eu quero a democracia, uma ódio à democracia, eu quero unir o povo, mas perfeito, mas tem um povo que aborta, tem um povo que não quer, você que vai fazer o quê? Eu tenho um povo que quer ideologia de gênero e outro que não quer, o que você vai fazer? Você tem que se posicionar. Tem um povo que quer privatizar, outro não quer, o que você vai se posicionar? Tem um povo que é a favor de aumento de impostos e outro que não, que quer se posicionar. Tem um povo que quer reforma tributária e outro não. Como é que você... essa reforma tributária, como é que vai ser feita? Onde é que está? Quais são as diretrizes dessa reforma tributária? Quais são as diretrizes da reforma administrativa? Isso tem que ser esclarecido nesses 30 dias. E se ele não quiser esclarecer, é a hora do Bolsonaro falar, olha, Lula, tome posição. Porque se o Lula não tomar posição, aí mesmo assim o eleitor vai continuar com ele, uma coisa, um buraquinho aí para o Bolsonaro explorar. Gente, vocês estão dando voto em branco para um cara que já fez cagada no Brasil. Imagina, né? Você não sabe o que ele quer fazer. Mas é isso, gente. 40 minutos de vídeo, 41 minutos de vídeo. Essa é uma análise política minha. Mas resumindo, final do vídeo. O meu sonho realmente é Zema e Tarcísio 2026 2030, no caso 2026 até 2031 e 2030, seriam 5 anos. E existe a possibilidade de não ter reeleição do Lula, se o Congresso assim o quiser. E a boa notícia, né? Pelo menos o Bolsonaro não quer o poder. Se ele perder, ele vai para a casinha dele, ficar no cantinho dele, aproveitar a Michele, aproveitar a Laurinha, e ele merece. Para mim ele merece e vai descansar, tá? Por isso, por hoje é só. Obrigado por tudo e até mais.